dia a todas. Professora Escila, a gente está fazendo a nossa aula aqui hoje, em função... Estou aqui com a Gisele. Boa tarde, Gisele, seja bem-vinda. Boa tarde, Boa professora, tarde. obrigada. Que bom. Então, pessoal, a gente adiantou um pouquinho, porque amanhã nós temos uma palestra lá no CETEC, nós vamos ficar lá o dia inteiro. Então, eu tive que passar da quarta para terça-feira. A gente tem os slides prontos, eles estarão também no fórum de colaboração, né, para o aluno poder ver, e também poderá ser encaminhado aí para o e-mail pessoal dos alunos, ok? Então, boa tarde para todos e para todas que vão nos assistir. Nós temos aqui muitos recadinhos. Parabéns a todos que estão enviando suas atividades, né? Ontem a gente teve o ponto facultativo, né, do funcionário público. Então, a gente não fez o acesso, mas a gente havia informado, né, que a gente não teria. Amanhã nós também teremos nós teremos uma capacitação no CETEC, então o nosso acesso vai ficar um pouco aí, a gente não vai ter praticamente o acesso, mas eu estarei atenta nas dúvidas, alguém que estiver aí com alguma dúvida, para a gente poder, então, aí fazer aí as mediações. Olha lá, a Gisele está ali. E então, pessoal, maravilha. Que bom. Muitos alunos estão postando suas atividades. Nós tivemos a finalização do segundo conselho de classe, que compreende as agendas de 6 a 9, e tão logo terminou, a gente fez o conselho de classe, né? E então os resultados já foram publicados, e aqueles colegas que tem atividade em atraso ou outras providências, aquelas questões de menos de 75%, a gente procurou sinalizar, né, para orientar aí os alunos. Então, isso é muito importante. Nós vamos aí para o mês de novembro, um mês que a gente tem aí um período que vai já entrar o exame lá para o dia 30, né? Dia 30 não, a gente vai ver lá direitinho a data do exame presencial de vocês, né? E então, fazendo o quê, né? Eu Tomando, acho que vai ser, professora, dia 29, 29, isso, 29 porque de 29, novembro, se eu não me engano, deve cair num sábado, e é aos é sábado, sábados, né? isso mesmo, é um sábado. Fiquem atentos, pessoal, que agora nessa finalização, eu vou mandar na sexta-feira a agenda 14, né? De olho no cliente, de olho no mercado. Então, são agendas que vai falar do marketing, elas estão linkadas com a agenda bastante aí interessante, né? Isso que é importante. Boa tarde a todos. Alguém que estiver querendo entrar, deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu celular. Tem algum aluno que queira entrar para a gente começar a conversar, então, certinho? Boa tarde para todos e para todas. Fiquem atentos com as orientações que vão agora decorrer aqui nessa videoaula, na próxima e na próxima. Nós teremos aí mais umas videoaulas e a gente vai entrar, então, depois, a gente vai estar entrando nessa Agenda 14, já vem a revisão 3, encaminhamento para o exame presencial, se preparar bem, né, para chegar lá, gabaritar bonitinha aí a prova de vocês, não é mesmo? Então, pouco tempo separa de um terceiro módulo, não é mesmo? E vocês vão gostar bastante, gente. O terceiro módulo, ele vem aprofundar módulo 1 e módulo 2. Então, a gente sempre orienta, mantenha seus dispositivos aí eletrônicos, tudo que você está estudando, que de repente precisa, você tem lá como consultar. Você tem sim, no ambiente virtual você pode ir lá. Mas se você já tem alguma bagagem, alguma coisa que você já construiu, já pesquisou, e vai ser
bastante aí importante. Então, pessoal, para a gente ir conversando, eu vou estar abrindo o slide, vou compartilhar o arquivo, a aula está sendo gravada. Esperamos que dê tudo certo, no máximo até amanhã vocês estejam, né, com aí o link para a gravação da aula. Então, já vamos aqui abrir a nosso PowerPoint para a gente começar a falar aqui. Vou compartilhar a tela para a gente começar, tá? Só um minutinho, que eu acho que não compartilhou. Espera só um pouquinho. Compartilhar, janela, tela inteira, tá? Compartilhar. Agora sim. Então, vamos lá, então. Falar aqui sobre as orientações que nós temos. Importante, tem muitas repetidas. Então, boa tarde a todos. Boa tarde a Gisele, que está aqui conosco, e aqueles também que vão nos assistir. Muito importante, pessoal, que fiquem atentos nas orientações, para poder, então, aí sendo conduzido um período de estudos, aí bem planejado, sem correrias, né, sem afobações. Isso é muito importante, porque na hora do exame, sempre há uma tensão. Qualquer pessoa que for fazer o exame sempre gera uma certa tensão pelo tempo, pelo espaço, enfim, tudo, né? Então, pessoal, estou começando aqui no slide 1, onde a gente dá uma leve passada nessas agendas. Agenda 11, agenda 12, agenda 13, que estamos, né? Ela ainda não venceu, a agenda 13, né? E muito importante, a gente falou muito sobre aquela videoaula que a professora Lídia recomendou de logística, né? De logística como pilar da administração estratégica. E ela, então, aquela palestra, ela percorreu 3 agendas, que dá uma ideia da logística na atualidade, aquilo que ela contribui, né? Porque ela faz o quê? Um relacionamento com todas as atividades que a empresa tem, os setores que a empresa tem. Tem a RH, ela tem aí a parte de finanças, ela tem a parte de tudo que de produção. Então, olha só, quanta coisa bacana que a gente pôde ouvir na palestra do professor Gilberto, que ajuda muito a falar da prática. Nós temos que entender conceitos, definições, aplicações, mas e a prática, né? Então, isso é muito importante aí para a gente, né? Então, aqui a gente deu um resuminho. Aqui está a agenda 9, já foi, né? Aí entrou o período de recuperação. Nós atendemos alguns alunos que enfrentaram alguns problemas de saúde. Então, tudo isso foi levado em consideração para poder acolher esses casos, né? Que são casos com justificativa. O aluno não fez, por quê? Porque teve lá alguns prazos, né? Então, isso é muito importante, né, para a gente. E aí depois a gente veio as agendas 11, 12 e 13 se sucederam. Aqui, pessoal, são recomendações sempre muito oportunas, e agora, mais do que nunca, é tempo, né, para melhorar a concentração dos estudos. Então, organizar seu local de estudos, estude sozinho, faça um cronograma, revise a matéria, escreva à mão, afaste as interferências, leia, releia e pratique. Então, agora é hora de colocar esse plano de ação, né? O planejamento. Mais uma vez, pede que seja, então, falado sobre essas orientações, né? Que a gente já passou, mas que reforce esses pontos, né? A gente já passou o segundo período de recuperação, a gente vai indo já para o terceiro período, que é aquela oportunidade que o aluno possa colocar as suas atividades em dia. Então, já houve o conselho de classe, tá? Eu já deve ter falado no outro encontro da semana passada, e
os alunos que estiveram com no mínimo de 50% de participação ainda teve, né, a chance de realizarem as atividades das próximas agendas e garantirem a frequência mínima de 75%. Esses casos foram avisados, os alunos foram aí orientados sobre isso. Aqui está o nosso querido cronograma que nos ajuda a orientar, a planejar, a controlar, a dirigir, né? Então, tudo isso é importante. Nós estamos aqui, veja só as proximidades do termo. Nós estamos na agenda 13, né? E ela finaliza, então, aí no dia 3. Vou mandar a agenda 14, começa na sexta, termina dia 10. Agenda 15, calma. Então, quando chegar no dia 7, nós vamos enfrentar quem? A segundo período de recuperação. Para quem? Para quem estiver com atividade em atraso, ou aqueles que receberam orientações para refazer. Então, está aí o que vem aí pela frente, né? Isso é muito bom que a gente fale, né? Que o aluno esteja sempre bem orientado do que a gente pode proporcionar para o aluno, né? Então, a gente vai ter essa oportunidade que está aí. Estou ingressando no slide de número 6, porque é o seguinte, pessoal. A Agenda 7.1, ela teve alguns problemas na migração de sistema, que era GEAD, ficou SEAD. Então, nessa mudança, né, do endereço que houve aqui, nós tivemos alguns transtornos no acesso para realizar atividade, ou sistema em manutenção, enfim. Bom, resumindo, essa agenda 7.1, que ela é o quê? Mercado de trabalho, então ela pôde ser reaberta para o terceiro período de recuperação, não implicando atraso do aluno. Então, se não fez ainda, faça. Ela vai ficar até o dia 17/11, que finaliza o terceiro período de recuperação, porém, não configura atraso. Por quê? Porque houve alguns incidentes, algum problema, então, nós tivemos como diz, essa compreensão de, então, ficar até o dia 17/11. Lembre-se que nós vamos falar um pouquinho lá na 12.1, porque ela também está aí no meio de tudo isso, não é mesmo? Então, pessoal, estou aqui no slide número 7, onde a gente falou um pouco da agenda 10, né? Alguns estudos que nós fizemos, só para dar uma revisada. O importante aqui com a agenda 12. Agenda 12, administração de materiais, fichário e debate. Então, pessoal, aqui vem de novo, né? Falando da 12.1, que ela abriu junto, né? Da agenda 12, né? E recomendando aqui para assistir às videoaulas, vocês viram que agora tem o arquivo, né, digital de vídeos, vocês têm direto nas agendas, lá no fichário, lá na abertura, já tem, não precisa mais procurar, tá ali, tá lá, não, já está dentro. Quer dizer, isso facilita para o aluno, então, né, o acervo digital multimídia para todas as agendas. Olha que bacana, gente, não é mesmo? Bom, então isso é muito importante. Eu falei um pouquinho aqui sobre, de novo, aí aquela palestra, né? Então a gente tem isso muito bem claro para os estudos, né? Então, a agenda 12.1 era mercado de trabalho, o obrigatório era somente o fichário, e ela vence também 17/11, as duas, 7.1 e 12.1. Então, fiquem atentos, qualquer dúvida, não hesite em perguntar, né? Estou entrando no slide de número 9, onde fala mais um pouco sobre administração de materiais, aí, e focalizando aqui
a seção do livro, que é o Ampliando Horizontes, né? E focando naquela questão muito importante, pessoal, da reciclagem. A reciclagem de material é uma prática essencial para reduzir desperdício, promover o uso consciente dos recursos disponíveis, além de diminuir o volume de resíduos destinados aos lixões e aterros. A reciclagem contribui para a preservação do meio ambiente, reduzindo a extração de matérias-primas da natureza e o consumo de energia nos processos produtivos. Então, nas empresas, a reciclagem está diretamente relacionada com a administração de materiais, pois envolve o controle, a separação e o reaproveitamento de insumos que podem voltar ao ciclo produtivo. Olha que bacana. Essa prática, além de gerar economia, demonstra, né, reaproveitamento de insumos que pode voltar ao ciclo produtivo, né, e demonstra responsabilidade social e ambiental, né, de todos, não só das empresas, da gente também, na nossa casa, os descartes, reforçando o compromisso da organização. Isso é muito importante, gente. Ó, compromisso da organização com a sustentabilidade e com o futuro do planeta, né? Bom, então aqui é um convite para a gente ver aí na prática o que acontece. Então, todo o capítulo está voltado para isso e tem uma atividade que vocês deveriam fazer de debate, né? O debate estava muito bom. Eu já estou, será providenciada, então, a mediação da Agenda 12, né? Que ela foi concluída já há um tempinho, né? Um tempinho não, um tempinho de ontem, no dia 27. Então, a gente vai fazer aí as mediações do debate. Mas eu já li muitos, estão muito interessantes, né? Espero que aqueles que não fizeram o façam e leiam o que os colegas estão escrevendo, sempre com a intenção de, ao comentar, sempre coloco algum comentário aí satisfatório que tenha elementos. Não basta, gostei, isso é bom. Não, gostei porque isso vem ao encontro de alguma ideia, de alguma experiência sua ou de alguém, e alguma reportagem que você viu, alguma cena que você gravou, enfim, né? Então, isso é muito interessante. Era o debate da 12 e tinha o fichário também. Depois, a gente já falou sobre isso, slides do número 10. Nós estamos aí, pessoal, com a administração de estoques. Ela vai até o dia 3, que é segunda-feira. Então, a gente tem o fichário e o debate, né? E o importante da Agenda 13 é que você está estudando já a aplicação dos conhecimentos de classificação e planejamento do volume de estoques, os procedimentos do setor de compras. Então, olha a importância, gente. Pesquisa de fornecedores, negociação de preços e condições de pagamento, acompanhamento do pedido e o recebimento da compra e a visão sistêmica. Guarde isso, pessoal. Visão sistêmica. Então, isso é muito importante, não é mesmo? Muito importante. E qual é essa visão sistema de cadeia de suprimentos? Produtor, distribuidor, cliente, fornecedor. Tudo para o quê? Né? O atendimento, entrega de valor ao cliente. Essa é a visão sistêmica. Quando a gente fala em sistema, a gente lembra do computador, entrada, processamento e saída. Então, todas as providências cabíveis e necessárias, né, que nós temos que ficar, a empresa atenta e a gente na nossa condição de consumidor também, né? Então, veja isso que é muito importante. Então, veja, as empresas, elas têm um trabalho muito nobre, porque a qualidade, porque se discute, pessoal, a questão da qualidade. A minha qualidade começa onde? No meu fornecedor, não é mesmo?
Então, negociação de preços, condições de pagamento, acompanhamento do pedido, recebimento da compra. Então, isso se chama visão sistêmica. Com certeza, alguma perguntinha aí nas questões vão estar aparecendo, né? Analisar a importância de se controlar os estoques de maneira eficiente, principalmente quanto à necessidade, ao preço, à capacidade de armazenamento, à demanda de utilização e até mesmo à validade do produto. Você sabe, né, pessoal? Quem vai ao supermercado, vocês vão ver sempre lá o repositor, então ele está olhando. Tudo isso tem uma função que é trabalhada onde? Na logística. Então, eu preciso analisar se o produto está na validade, se as embalagens estão bem conservadas, enfim, há todo um trabalho que a gente pode perceber quando você vai no supermercado, mais no supermercado, quando você vai numa loja, né? Então, todo um cuidado, né? Então, controlar os estoques de maneira eficiente, né? Olha, lembram-se esses conceitos de eficiência, eficácia, o quanto a administração fala dele? Não só a administração, mas outros também. Estou indo para o slide de número 11, onde a gente tem um fichário com estudo de caso da Varie Shop, né? Que é uma empresa brasileira de e-commerce de variedades, que vende desde itens de decoração até produtos eletrônicos, utilidade doméstica. E ela tem um crescimento acelerado nos últimos 2 anos. Então, se ela está crescendo, impulsionado pelas vendas em marketplace e olha só, olha isso, marketplace, pela forte presença nas redes sociais. Então, isso é muito importante, pessoal, marketplace. Apesar do sucesso, a empresa vem enfrentando lá dificuldade onde? Na cadeia de suprimentos. Então, estou falando cadeia de suprimentos. Envolve fornecedor, produtor. Então, tudo isso é levado em consideração, né? E olha o tempo aqui, 2 anos, né? Então, veja lá, né? Então, alguns fornecedores têm atrasado entregas, e os estoques estão desorganizados. Olha essa confusão, gente. Estoques, pessoal, alguns estudiosos da administração não acham bom, né? Aí, estoques altos, porque, ou almoxerifado. Onde que ficam os estoques? No almoxerifado. E essa questão, pessoal, é muito discutível. Por quê? O almoxerifado é o local que guarda o quê? Aí os produtos. Agora, com as facilidades, pessoal, que tem do tempo, o real time, então, os almoxerifados não são locais que ficam coisas estocadas, porque é produtor, fornecedor, então tudo, não sei se vocês viram, né, a leitura do livro Just in Time, tem esse sistema também, o Just in Time. Então, é já um tipo de sistema que ele tem um controle mais rígido do quem são os compradores, fornecedores, mas a demanda, eles atendem um público menor. Aqui não. Ele está falando aqui, já está com marketplace, então eles têm um avanço maior aí nas vendas, a Vale Shop, né? Bom, aí está com o problema, né? Da Joana, que é do setor de compras, né? Ela está sob pressão, olha lá, Joana. Quando tenta evitar rupturas, falta de produtos, acaba comprando em excesso. Olha lá, o desconto. Quando tenta reduzir, corre o risco de faltar mercadorias no armazém. Joana também considera adotar, ó, acabamos de falar, o Just in Time, inspirado em empresas mais enxutas, mas teme que isso não funcione bem em um e-commerce, que depende de terceiros para armazenagem e entrega. Olha lá, gente, esse just in time. Então, ele é um pouco mais restrito e talvez aí na Shop da Joana precisamos analisar. A direção da empresa quer rever todo o processo e encontrar um equilíbrio entre o nível ideal de estoques, a eficiência nas compras e bom relacionamento. Opa, olha aí, gente, fornecedores e entregadores. Então, isso tem que funcionar como um corpo, né? Então, isso é muito importante. Isso precisa
funcionar muito bem, né? Então, e aí vocês teriam que estar conversando aí, né? Aí sobre esse caso, tem o fichário com as atividades, né? Então, vocês vão analisar essas questões, tem uma parte conceitual e uma aplicação prática. Então, está muito bem elaborado as questões, no sentido que o aluno veja a realidade que está proposta para ele, com os conhecimentos, tentar, né, entender isso e ajudar a Joana, né? Então, o que é estoque? Por que ele é importante para uma empresa como a Varishop? Então, não é para qualquer empresa. Os pontos conceituais, sim, mas ele tem um problema pontual lá na Varishop, que vocês estão percebendo. Descreva o papel do setor de compras na cadeia de suprimentos e sua importância para o bom funcionamento da empresa, né? Então, veja isso. E na aplicação prática, eles estão propondo, né, a análise para as dificuldades em equilibrar volume de estoques em alguns produtos, a falta, em outros, a excesso. Quais medidas, Joana, e sua equipe poderiam adotar para melhorar o controle de estoques e evitar esse problema, não é mesmo? Essa questão A, B, a Joana pensa em implantar o sistema just in time para reduzir custos com armazenagem, que olha, a armazenagem dela é para terceiros. Na sua opinião, essa estratégia seria adequada para o modelo de e-commerce? Então, vamos focalizar como que é a Varishops, não é mesmo? É. Eita. Então, gente, então veja isso, né? Aqui tem uma observação importante. Sua atividade for apenas texto. De novo, gente, a gente pede que não mande em arquivo anexo, a não ser lá o fichário, né, da 12 lá que precisa. Por quê, pessoal? Só se tiver alguma tabela, mas não há necessidade de tabela, porque aí seria alguma cópia, e a gente não vê isso, né? Copiar não adianta, né? Então, só for uma coisa muito especial. O envio do arquivo anexo é necessário caso essa atividade inclua elementos adicionais, tabela, imagens, gráficos, que não é o caso, né? Bom, a gente aqui está reforçando, né, sobre a Agenda 13, falando sobre um debate que tem aí para vocês conversar, né, sobre aí os estoques de segurança, né, que são reservas adicionais de produtos mantidos pela empresa para proteger contra incerteza na demanda ou atraso nos fornecedores, né? Vocês vão ver uma passagem muito interessante, pessoal, no módulo 3, com mais profundidade nisso daqui. Eles vão mostrar mais sistemas e o histórico. A produção enxuta, just in time, ela é uma herança da Escola Japonesa de Administração. Por quê? Porque lá foi praticado, e algumas empresas elas podem praticar o just in time, mas ela tem que ter o quê? Produtores, fornecedores, aí tem uma limitação. Então, nem todos poderão utilizar o just in time. Então, a abrangência, né, volume, então, mas isso vocês vão estar estudando, né? Eles garantem que a operação continue funcionando mesmo diante de imprevisto, evitando rupturas, né, de estoque que podem resultar em perdas de venda e insatisfação. Olha lá, entrega de valor ao cliente. Isso é palavra de ordem na administração, na logística, no estudo de estoques. Porque entrega de valor ao cliente. O cliente quer aquele produto, ele quer naquele prazo, naquelas condições que ele está acostumado a comprar, enfim, né? Bom, o estoque de segurança é uma reserva estratégica que evita a falta de produtos ou a paralisação das vendas. Viram quando a gente estudou lá a questão das máquinas? Manutenção preventiva, preditiva, corretiva. Olha aí, gente, tudo ligado, né, gente? Então, mas se pensarmos também mantermos estoques de segurança em nossas casas. Olha lá, por exemplo, ao guardar alimentos, produtos de limpeza,
ou itens de higiene para usar quando precisar. Isso aí vem para a vida pessoal, né? Para saber mais um pouco sobre o estoque de segurança, tem um vídeo que está no original de vocês. Aqui ele não está, mas tem um vídeo que vocês têm que assistir. E tenha uma reflexão. Agora é com você. Então, vocês estão pensando, né, sobre isso. Compartilhe suas reflexões com seus colegas. Você acha que manter estoque de segurança em casa, como alimentos, remédios ou produtos de higiene, por exemplo, é uma boa prática? Explique sua resposta e dê um exemplo de uma situação em que esse estoque foi ou poderia ter sido útil no dia a dia. Que alguma vez ficar lá, né, no desperdício e você não prestou atenção, não é mesmo? Então, isso é muito importante, né? Chega uma visita, ai, nossa, faltou açúcar, ai, né? Lembrando que o debate é uma ferramenta de compartilhamento de saberes e experiências que visam o aprendizado de forma colaborativa e conjunto, e para isso você deve realizar sua postagem, fazendo no mínimo, é mínimo, gente, mínimo 2 comentários sobre a postagem dos demais colegas da turma. Atenção que as postagens devem ser satisfatórias. O que é satisfatório? Com sites de pesquisa, pessoal. E anota lá o endereço, qual é o site, experiência sua, de uma pessoa conhecida, que enriquece. Eu tive observando, pessoal, muitas postagens não estão em pesquisas. Ela tá reforçando, elas estão corretas, mas elas não estão com algumas pesquisas a mais, né? Porque, e outra, tem empresas que foram citadas, que pode fazer aí essas mediações. E assim, pessoal, o MD geralmente é aquele aluno que faz a postagem dele. Ah, teve uma situação interessante. O aluno não fez a postagem dele. Porque assim, ele fez a postagem dele, aí depois ele vai interagir com os colegas. Eu vi que ele não sei se passou, o que foi, não fez a postagem dele. Ele interagiu nos colegas, mas não fez a postagem dele. Pode acontecer? Pode. Mas então verifica. Nossa, eu postei, não entrou, põe de novo, né? Que é a postagem do aluno que ele fez. Aí ele vai conversar com os colegas, certo? Isso é muito importante, né? Eu estou entrando no slide de número 14, pessoal. Então, a gente já está indo aí para a nossa agenda 14. Vai entrar agora, pessoal, programação de atividades de olho no mercado. De olho no mercado e a 15 de olho no cliente. O que nós queremos aí falar com vocês é o seguinte. Essa agenda 14, pessoal, ela tem fichário e bloco e a revisão 3. Vocês já estão acostumados aí no bloco de notas. As questões elas vão em arquivo anexo. Por quê? Porque muito o ambiente não comporta você colocar um arquivo pesado, ele não roda. Então, você tem que pôr a programação e põe aí as questões da revisão 3, que vai ajudar muito. Ah, professora, pode ser que apareça algumas questões da agenda 15, mas vai ser possível porque nesse meio de campo vocês vão ter, né, a oportunidade de ver a agenda 15. Então, vai dar para fazer. Então, são estudos das agendas de 11 a 15. Então, apareceu uma questão da agenda 15, vocês têm o livro, a gente vai ter videoaula na próxima semana, que vai falar dessa agenda 15. Então, fiquem atentos, vai ter tempo para fazer isso, porque se vocês verem, pessoal, a agenda 15, ela vai até o dia 17 do 11. Ela encosta aonde? No último dia do terceiro período de recuperação. Então, vai dar para fazer com tranquilidade, qualquer problema, professora, nós temos aí Correio Tec, tem o WhatsApp, de preferência o Correio Tec, mas muito gente tem aí o nosso WhatsApp, funciona maravilhosamente bem. Essa agenda 15, pessoal, a gente também avisa que não haverá período de recuperação para quem? Para 15,
porque ela vence junto lá com a última, ela vai 17/11, então não tem para ela período de recuperação. Então fica bastante atento. Ela é muito dinâmica para fazer, vocês vão gostar muito, né? Essa aqui é de olho no mercado, a outra 15 de olho no cliente. Então vocês vão gostar muito, vai envolver aí esses 4P do marketing, vocês vão gostar demais dela. Então não vamos ter problema. E aqui, pessoal, o que se chama muita atenção na 14, as relações entre oferta e a procura de produtos. Então, mercado, leis de mercado, fatores decisivos para o sucesso da empresa, com foco na análise do mercado concorrente. Como é que a empresa ela se vê no mercado em relação à análise do concorrente? Vocês lembram que no módulo 1, agenda 7, pesquisa de mercado, lembram dela? Então, agora ela vem aqui para falar aí sobre de olho no mercado. Então, eu preciso saber o que o meu concorrente faz. Para isso, nós temos um destaque em planilhas para vocês analisar, colocar os conceitos, bom, muito bom. Veja lá a questão da pastelaria do Chico, que bacana, né? E os critérios de análise para toda a empresa. Então, olha isso, gente. Está lá também na agenda 7 do módulo 1. Então, implica em atendimento, localização, preços, qualidade dos produtos, reputação e tempo no mercado. Vocês sabem, pessoal, que hoje as pessoas compram com o quê? Com olhos na reputação e tempo de mercado. Então, na responsabilidade social da empresa. Então, aquela empresa, ela não pratica, né, a parte de responsabilidade social com descarte de produtos. Pronto. Já a imagem da empresa se vê arranhada. Então, por isso, os critérios de análise, né, para toda empresa, então, análise do mercado concorrente e também fatores decisivos para o sucesso da empresa, com o foco na análise do mercado concorrente. Lá tem uma planilha bem organizadinha para vocês verem. Observe muito bem os estudos de caso, a pastelaria do Chico e a história do Bruno e da Renata. Olha lá que bacana. Os estudos de caso, pessoal, eles ajudam muito a compreender a realidade. Então, nós temos uma parte conceitual, né, de marketing, de produto, dos 4P do marketing, mas a gente tem o quê? Uma parte real que ajuda a gente a entender, né? A agenda traz um cenário importante para o negócio. Podemos destacar a análise da concorrência e a necessidade, né, de planejamento e controle da empresa para se posicionar no mercado. O desafio de hoje da nossa aulinha é saber quem foi o teórico que falou sobre planejamento e controle que nós vimos na agenda 9. No finalzinho, eu vou perguntar. Não sei se tem mais algum colega, está aqui comigo a Gisele, e eu vi que tem mais outra colega também que entrou ali. Então, a gente vai depois falar sobre isso. Bom, veja também que deve existir uma postura, olha isso, gente, postura ética por parte da organização. Olha isso, apontada pelo equilíbrio. Olha, equilíbrio, é uma balancinha entre as necessidades da empresa e o mercado. Atualmente, os clientes compram, olha, visão da empresa junto ao produto. Eu lembro da empresa, vejo o produto e lembro da empresa, levando em consideração a responsabilidade ambiental e sustentabilidade. Passou lá na televisão que essa empresa não leva isso a sério, está inflacionando. Então, olha lá, eu estou comprando, acho que eu não vou comprar. Então, olha como isso é importante. Estou indo para o slide de número 15, pessoal, que vai falar um pouquinho, então, sobre o estudo de caso que tem aí na 14, que é da lavanderia West Point. Ela foi aberta por Marcos, que decidiu investir em um negócio
de autoatendimento, modelo em que o próprio cliente utiliza as máquinas de lavar e secar roupas, pagando por ciclo de uso. Vocês já viram que existe esse serviço em supermercado? Aqui perto da minha casa tem esse serviço. Marcos acreditava que o serviço seria, olha, inovador no bairro e apostou todas as suas economias no projeto. Olha lá, ele é o quê? É um empresário, né? Olha só. Porém, logo após a inauguração, percebeu que havia outras duas lavanderias de autoatendimento na mesma região. Olá, que falhou, gente? O que falhou? A pesquisa de mercado, né? E que uma terceira seria aberta em breve, em uma rua próxima. Além disso, o movimento inicial foi menor do que esperado. Com o tempo, Marcos percebeu que não havia feito uma pesquisa, lá, gente, Agenda 7 do módulo 1, pesquisa de mercado antes de abrir o negócio. Ele não avaliou que existia demanda suficiente de cliente, quais concorrentes já atuavam no bairro ou quem seriam seus fornecedores. A minha qualidade começa onde? Lá na ponta dos fornecedores mais vantajosos. De quê? De insumos como sabão, que usa sabão, embalagem, manutenção de máquinas. Olha o que implica o negócio do Marcos, né? Bom, aí ele pede para vocês assistirem os vídeos a seguir e conheçam um pouco mais sobre ticket médio e market share. Então, aqui vocês vão aprender a fazer alguns cálculos para calcular aí o ticket médio e o market share. Já estão aqui os vídeos, que ficou muito fácil, senão o aluno ainda vai lá buscar, não, está aqui, certinho? Estou entrando no slide de número 16, onde a gente posiciona esse bloco de notas. Mais uma vez, alguma vez a gente percebe que o aluno alguma vez se perde um pouquinho, é natural, mas lá no bloco de nota, o que eu tenho que fazer, professora? Olha o título dele, ó, bloco de nota, título. Escreve direitinho, só copiar. Pum, põe lá, tá? Questões, aqui é o que eu estou falando para vocês, né? Questões, né? Em outro arquivo anexo, com o gabarito para conferir. Enviar somente gabarito abaixo no bloco de notas. Assim, pessoal, quando vocês vão dar essas informações, eu sei que a maioria faz tudo certinho. Então, citar o número das questões que acertou. Por quê, pessoal? A gente observa que, nessas situações, por que os alunos estão errando mais X questões? Então, a gente vai estar olhando. E a quantidade, então, quanto que você acertou? Citar o número das questões que errou. Quais são elas? Tá. E a quantidade? E aqui, olha, as questões só que você errou, deverá justificar, procurando no livro didático a resposta e a seção que encontrou a solução ou a dedução. Ah, eu não havia prestado atenção que já estava pontuando esse conceito. Ou, agora entendi, estava em dúvida e agora me esclareceu. Então, aqui é um questionamento que nós estamos observando o que o aluno está falando das questões. São questões de exame presencial passado, certinho? E muito importante. E por aqui, pessoal, é decidido aí a menção. Muitas vezes o aluno copia da resposta com todas as questões corretas, mas ele deve dizer, acertei todas as questões. Aí a gente fica em dúvida, será que o aluno estudou as questões, como é que foi? Porque se veio tudo certinho, estamos entendendo que ele acertou as 10, mas precisa pôr essa menção. Acertei tantas questões, errei tantas questões. Quais são as questões? Porque tudo isso envolve uma observação. Opa, tem questão aqui, está pontuando, os alunos pontuando. Vamos levantar fórum de dúvidas? Então, tem tudo isso. Bem, pessoal, daqui para diante, então, estamos na 14. Não vai demorar muito. Olha, eu estou no slide 17. Esse slide, pessoal, tudo que a gente já vinha falando, são slides repetidos.
Aqui, pessoal, sobre avaliação processual, professora Lídia pede que esclareça muito, professora. Bom, a questão do exame, né? Para fim de promoção de pensão, será exigida a frequência de 75%, é mínima, do total de horas de efetivo trabalho escolar, considerando o conjunto dos componentes. Aqui, pessoal, os exames presenciais, né? Então, os exames, eles ocorrerão em datas previstas em calendário, das 9 às 12 horas, na Suetec Polo. Atenção, pessoal, sempre colocamos isso. Verifique essa ETEC, verifique o endereço, verifique se é lá mesmo, liga para lá, não deixa para o último dia. Nós tivemos alguns problemas aí, não é que tem muitos, mas um problema que tem, a gente, nesse dia, todo mundo fica atento, se o aluno se perdeu, o que aconteceu, mas liga lá. Ah, é aí mesmo a ETEC, tal, 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 a condução que eu pego, o horário, né, os materiais, né, alunos em regime de guarda religiosa, né, já foi tratado esses casos, que eles não fazem exame no mesmo dia de vocês, né, já tem todo um trabalho para isso. Olá, pessoal, esse exame será no dia 29/11, é um exame presencial unificado. Aqui, pessoal, cabe uma boa orientação. Não deixe de fazê-lo. Ah, acho que eu vou fazer isso. Não, não faça isso. Por quê, pessoal? Olha só o que acontece aqui. Esse primeiro exame, pessoal, ele está dirigido a todos os alunos, né, que estão convocados para fazer o exame. Vocês poderão ver, isso aqui a gente pode depois falar, a maioria está. Tem alguns casos que não, mas aí nós temos aí, nessa data, pessoal, é muito importante. Por quê? Se o aluno deixar de fazer o exame, em casos de saúde, motivo de força maior, algum impedimento que houve, o aluno vinha e não sofreu, que não aconteça, mas o ônibus deu um problema, choveu muito, enfim. Então, são esses casos, não casos simples. Ah, o aluno foi convocado para trabalhar, a empresa não deixou, então você tem que trazer o comprovante da empresa. Nesse dia foi convocado para trabalhar, não havia quem pudesse fazer a reposição, então ele teve que ir, justificou, ok? Mas não deixe, não, agora estudo, depois, não, não faça isso. Esse segundo exame, pessoal, ele é em caráter excepcional. Para quem? Aluno que ficou doente. O aluno não fez os 16 pontos. Ah, professora, mas esses 16 pontos, ele leva em consideração quem, né? Aquela pontuação que você tem pelo percentual, né? Então, fiz 14, eu tenho o quê? Aqueles pontos. Não tem, aí tem que avaliar esse percentual para ver o que vai fazer. Então, são casos para conselho de classe. Mas esse segundo nós não recomendamos de forma alguma, tá? Porque agora os alunos pensavam, né? Ah, não, eu não faço. E se no segundo exame não der para fazer? Olha lá, olha o problema. Então, e qualquer problema é particular, fale com a gente, né? Então, as provas serão aplicadas na ZTEC Polo, no horário a ser definido pelo GEAD, né? A forma da prova é avaliação quantitativa, 30 questões, 2 para cada agenda estudada e é de múltipla escolha. Leitura e interpretação de texto é essencial. Exame obrigatório a todos os alunos, exigência do MEC, certinho? Nós estamos já breves. Olha só, gente, presta atenção aí, né? Então, as atividades formativas, a frequência e exame presencial, né? Além de definir a participação do aluno na prova, também poderá beneficiar o aluno na sua menção final, conforme mostra a tabela. Então, a participação maior ou igual a 80 quer dizer que até 79 não terá ponto. O aluno pode fazer a prova, tudo certinho, só que não terá pontinhos, né? Então,
maior ou igual a 80 e menor que 90. Então, 89, né? 80, 89. Um pontinho no exame. Tirou 15, vira 16. Tirou 14, virou 15, o conselho vai observar e avaliar. Se é uma participação maior ou igual a 90 e menor que 100, então de 90 a 99, acrescenta 2 pontinhos. Participação 100%, 3 pontinhos, pontões extras no exame presencial. Então, fica bem atento sobre essas questões. Bom, esse slide também, ele é muito recomendado, ele já vem há um tempinho, aqui vem falando aí sobre onde estão o ambiente virtual, onde se situar, isso aí vocês já sabem, algumas considerações, né? O calendário semanal, isso vocês já sabem, né? O aluno que não posta no prazo, né? Deverá justificar. Alguma vez não deu para fazer, professora, porque aconteceu isso. Quando eu vou considerar, avaliar no período de recuperação, eu tenho uma consideração, que se tiver consistente, ele pode tirar MB, mas para os casos justificados, ok? Então, é isso. O professor ele não pode reabrir a atividade. Quem controla a abertura e fechamento das atividades é a coordenação, né? Bom, aqui, pessoal, de novo, os critérios que a gente usa para a correção das atividades e também aquela questão, pessoal, redação própria. Então, eu sei que tem, ok, tem sites de pesquisa, mas não copiar idêntico, do mesmo estilo, não. Você vai trabalhar, precisa resumir. Algumas vezes a gente está vendo que está tudo copiado, né? Isso não constrói aí o conhecimento, né? Então, isso é importante, né? As referências, né? É o material do livro, fonte. Sessão mergulhando no tempo, pesquisa em site tal, tal, tal. Pesquisa no chat GPT. Então, o professor está olhando e a gente consegue ver alguma vez copiou do outro colega, copiou do site. Então, dá para ver tudo isso, gente, certo? Bom, aqui a gente está falando, fora do prazo, período, a nota máxima é B, certo? Aqui, novamente, falando copia e cola não pode, é prazo. A inteligência artificial ela serve como norteamento de estudos e seu uso de maneira indevida pode acarretar, olha isso, gente, deficiência na aprendizagem que será notória em provas e exames, né? Muito bem. Estou entrando no slide 27, nós já estamos quase terminando. Então, se você recebeu um refazer, você precisa fazer, atender e corrigir a questão. Porque lá na formativa eu tenho que ir para o sistema ficar aberto para o aluno refazer. Porque uma vez o aluno viu lá, que olha, já me deu I. Não, eu preciso colocar lá que é para o aluno ver que muitas vezes ele vê, mas tem muitos alunos que não vê que está pedindo para refazer. Tudo bem? Então, é isso. Comunique sempre com a tutora se tiver algum problema de ordem pessoal ou profissional. Se tiver atestado médico, deve ser enviado rapidamente. Certinho? Bom, pessoal, estamos aqui quase finalizando. Olha só, gente, aqui nós temos um mapinha da recuperação das atividades e os estágios que nós estamos andando, né? Aqui a gente já passou por aqui. Agora a gente vai vindo para cá. De novo, agenda 15 não terá recuperação por conta do prazo de correção das atividades pelos professores, porque ela é concomitante, ok? Bom, está terminando. Aqui vem falando do ambiente virtual, vocês já sabem. Aqui também há outras informações. Isso aqui também é gestão do tempo. Aqui a gente tem o fórum de apoio e colaboração. Lá, pessoal, estão todas as atividades postadas. Então, eu revalidei todos eles para o aluno ver. Quer dizer, o aluno não tem mais acesso, mas tem o livro para você estudar, né? Você pode pegar lá o livro na mediateca, se ainda não fez. A maioria já deve ter feito. Aqui, gente, as atividades formativas.
Então, são duas atividades, né? Então, o que acontece, pessoal? Olha só, nós temos 30 agendas, entrou mais duas. 30 com mais dois, são 32, né? Então, 32 agendas, atividades durante o semestre. Esse percentual muda semanalmente conforme vocês vão entregando atividade. Então, vocês acompanham, pessoal, qualquer coisa e vocês conseguem ver qual é a atividade que não foi feita ou não corrigiu, dá para ver, certinho? Estamos já terminando, pessoal. Aqui, aquilo que a gente já falou sobre o debate, como deve ser o procedimento, precisa fazer a sua postagem, depois postar no colega, né? E estude com dedicação e nada no mundo poderá afastar você dos seus sonhos. Vocês contem sempre comigo, né? Com a aprendizagem coletiva, a professora Lídia sempre deixa um abraço para os alunos, né? E a equipe pedagógica em prol da aprendizagem de todos os alunos. Atrás do professor, pessoal, tem uma a equipe muito grande que trabalha, né? Então, vocês nos vê à frente, mas uma equipe para produzir todas essas atividades por agenda. Então, tem um trabalho muito aí minucioso para atendimento. Aqui eu deixo sempre à disposição, né, o meu, o meu, o meu contato, né, para emergência, e a gente agradece muito. Eu vou parar de compartilhar e agradeço muito a presença. Deixa eu ver. Oi, Gisele, tudo bem? Tá por aí, Gisele? Tô Oi. sim, professora, tô aqui. Então, mas que bom. Então, Gisele, você gostaria de fazer alguma observação, alguma coisa? Se não, se sinta à vontade, né? E a gente cumpriu direitinho o horário estabelecido para que não tenha problemas, né? Então, os alunos precisam ir para... Tem outros afazeres, né? Então, como está, Gisele? Como é que você se sente? Bem preparada? Eu sei que está. Eu tô sim, professora. Por Então, enquanto, assim, não tenho nenhuma dúvida, não. Eu tô sim. tranquila. Que nem eu falei para a senhora, como eu tive o Covid, né? Eu fiquei com a Uhum, cabeça muito esquisita, mas eu uhum. acredito que eu vou lembrar a hora que eu fazer o Não, com exame. certeza. Você vai pensar É, que na hora você tem o Divino Espírito Santo te iluminando, amém. acalmando. Eu sempre, quando vou fazer uma prova, tomo um chá de erva Nossa. doce. Um... Até que eu fico calma, porque eu já fiz Ah, bastante provas, assim, sabe, é, professora? Eu faço ah, muito concurso quando tem. Então ah, eu tô tranquila, assim, a minha preocupação é de não lembrar, mas eu acredito que sim. Deus vai me ajudar e eu vou lembrar de tudo, sim. Sim, vai com calma, lê as questões. O que a gente orienta muito, quando está lendo as questões, já vai com lápis, grifando as palavras centrais, aquelas definições que aí te ajuda a entender. Aí depois você já vai fazendo. E na hora de responder as questões, faz primeiro aquelas que sabe. Isso eu tenho certeza. Então vai lá, marca, mas cuidado com o gabarito. Aquele gabarito é personalizado, não pode trocar. Professora Lídia, por favor, fale com os alunos. Alguma vez tem aluno que nunca fez essa prova. Então, não pode trocar. Então, primeiro vê direitinho qual é que você vai assinalar direitinho. Essa eu tenho certeza. Já fez ali o caderninho. Depois você vai passar lá no gabarito. Então, é muito importante, né? Essas considerações, né? E, assim, no dia a gente tem sempre plantão. Vocês vão ver que daqui a gente, semana que vem para 15, então vai ter um tempo, nós vamos marcar alguma atividade para a gente fazer, vai chamar mais alunos para vir. Enfim, a gente vai ter aí um tempinho aí para estudar, né? E falta pouco para o módulo 3. Daqui um tempinho vocês estarão lá. Poxa, que bom! Férias, férias, férias. Descansar um pouco, renovar para o módulo 3 em busca do certificado, depois em busca do ensino superior. Você sabe que as FATECs, né, tem muitos cursos bons. A gente está na campanha do vestibulinho
E se você tiver um parente, um vizinho e amigo, está aberto as inscrições para o online e também para o presencial. Então, nos indica, olha, você não quer estudar, porque alguma vez a pessoa quer estudar, mas não tem um tempo para estar indo para a escola, tem online. Ah, eu tenho tempo. Vai lá para a ITEC para fazer o curso. Mas então é isso, querida Gisele. Agradeço muito. E eu acho que entrou uma colega, acho, não sei se foi a Jaqueline, uma entrou e pôs ali uma observaçãozinha. Então, fique Não, muito à vontade. para mim não apareceu ninguém, professora. Não vi Não. ninguém, não. Ah, então foi no meu celular que ele é conectado e ele aparece, né? Ah, Quando ele ali, saiu um ali. Mas então, é aqui isso. não apareceu ninguém, não. Não apareceu, mas que bom. A Gisele é a representante de vocês que nos assistem. A Gisele é muito colaborativa. Se vocês tiverem dúvida, pessoal, não hesite. Está lá o slide, ele vai ser colocado no máximo até amanhã lá no fórum de colaboração. Ai, professor, estou em dúvida. Ai, o percentual. Todo mundo conhece como é que é elaborado tudo isso. 75%. Olha direitinho. Fiz todas as questões. Fiz, Alpa, tem um aqui que eu fiz, não veio. Vamos lá, professora, agenda tal, 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 dá uma olhadinha aí para mim, né? Então, tudo isso é importante. De repente, sai alguma coisa lá na empresa, olha, nesse dia, isso. Atenção, tudo tem como ser tratado. Por isso que a gente tem que trabalhar. Ah, peraí, Gisele, quem foi o estudioso que falou sobre direção e controle? Quem foi? Tem dois que falam. Nossa, professora, eu estou em dúvida. Não é aqueles lá, o Taylor e o Fayol? É um Ó, desses dois ou é, não? nós estudamos, na fileira tem o Ford, Fire e Taylor, né? Então, tem um que foi bem aí preciso, a gente viu ele falando bastante, né? Que vamos definir aí o da linha de staff, que era quem? Ele era da parte gerencial, né? Então, ele foi um grande, trouxe muita contribuição para a linha gerencial com relação às 4 funções da administração: planejamento. Então, ele trouxe luzes, né, para nós que a gente é administradora da nossa casa também. Não é só administrador que está lá na empresa, a gente também tem que administrar a nossa casa também. Então, Professora, eu não lembro, começa com sinceramente. Eu F, queria que a senhora falasse, que agora eu fiquei curiosa. começa com F e tem outro também que falou. Fayol? Aí, tá vendo? Esse é linha de staff. Então, A senhora lembra qual pergunta que foi que a senhora fez, que eu falei do Fayol, que eu não lembro? então, ele falou sobre a parte de controle, de organização, de execução, controle, então, as 4 funções. Então, ali no estoques a gente está vendo a parte de controle, a parte de organização, tem a parte de planejamento. Então, vocês viram que quando começa estoques, eles vão perguntar como que é o processo, né, quando os materiais chegam, né? Então, recebimento, armazenamento, distribuição, tudo isso tem uma sequência, né? E isso é muito importante, né? Então, é isso. Então, olha lá, a Gisele lembrou, gente. Então, vocês que nos assistem, por favor, pessoal, não faz mal que para um pouquinho, põe o fone de ouvido, escuta a videoaula. Isso ajuda muito, porque a gente conversa nesse bate-papo aí informal, a gente consegue aí deixar mais leve o estudo e o interesse, né? Ai, olha agora, quero ver aquilo lá que ela falou, certinho? Gisele, querida, fique à vontade. Professora, e o outro mesmo, o Taylor, esse foi o Fayol, e o Taylor eu não recordo, eu preciso ver de novo esses vídeos. Essa Ford. parte que fala deles, está em qual agenda? Então, todos eles começam lá na 9, falando Ah, deles, né? Fala de todos eles lá, e na 9 a gente fez o Educa Play, que era aquele que dava tacinha
e falava sobre aí, né, o início, né, da administração e muito importante, né, o histórico da administração. E depois ele vem, então, nas sequências, né, trazendo mais contribuições para a gente entender a administração como uma ciência. E como ciência, ela tem um pouco mais de 150 anos, que é um tanto quanto jovem, como ciência. Porque a ciência ela tem muitos anos, e a administração ela só foi tratada como ciência com esses estudiosos. Tem as críticas, né? Ford, lá aquele filme, né? que fala lá sobre aí o trabalhador trabalhando na empresa, né? O estudo de tempos e movimentos, o trabalhador no início não tinha, né? Aí os direitos do trabalhador não tinha ordem, crianças trabalhavam na empresa, não tinha horário, né? Então tudo isso é o histórico e a administração está sempre em evolução, né? Isso que é importante. Pois então está ótimo, Gisele. Ótimo, ótimo. É bom a senhora ter me falado que eu anotei aqui e depois eu vou, assim, quando chegar perto da prova, eu gosto muito de escutar os podcasts, Isso. porque aí, tipo, falando assim, a senhora, porque o podcast praticamente ele recapitula tudo Sim, a agenda, né, que a isso, gente leu. isso mesmo. Olha, Então, eu Gisele. gosto, assim, para não ficar muito cansativo, assim, que a gente já fica nervosa para fazer a prova, né? E não Aham, ficar cansativo. Então, o que eu faço, assim, que eu me dou bem e deu aham. certo no primeiro módulo, eu espero dar certo agora no segundo Com também, é certeza. ver todas as videoaulas, assim, de Isso, todas as agendas, para mim, isso. tipo, lembrar do que, né, dos conteúdos, né, Do que teve professora, os desse conteúdos. semestre. Isso. Porque se eu E, for pegar para ler tudo, nossa, aí que eu é, não lembro mesmo. é muita coisa. Então, olha o que a É, Gisele está falando, pessoal. Presta bem atenção no que ela está falando. Então, o importante, pessoal, é para os estudos, vocês vejam, foi colocado aqueles vídeos, podcast, para ajudar o aluno, porque cada um de nós tem uma facilidade a mais, mas a imagem, aquele podcast já está falando, então se ajuda a fazer as associações, né? Então, ajuda o aprendizado. é Então, porque o que eu percebi, professora, é que é um resumo do que a hum, gente lê, né, dos conteúdos escritos. sim, Então, o podcast é muito bom porque fala tudo que está escrito. Então, eu acho que é isso, mais fácil de sim, gravar aham, todos os conteúdos das agendas. isso. Pelo menos Aí, para mim, né? isso. Agora, não sei. Isso ajuda a relacionar o que está aprendendo, É. principalmente conceitos, E definições, não fica também explicações. cansativo, né, para a Sim, pessoa, que nem se a senhora for ver todas as agendas, tudo de novo, ler os conteúdos, tudo de novo, eu acho que faz uma confusão na mente. é, Eu não consigo fazer isso tudo de novo, não, perto é. assim do exame da prova, porque, né, eu acho que me confunde demais. Então, olha o que a Gisele está colocando, quem não está nos ouvindo. Interessante, pessoal, verificar essas revisões, essas questões, porque ali você vai olhando. A questão perguntou isso, a resposta é essa. Aonde está a palavra-chave? Aonde está esse conceito que me dá essas respostas, essas análises? Porque ajuda, então, aí você lembra. Conceito, definição, aplicação, estudos de caso que está tendo, né? Então, veja isso, olha lá, o caso do e-commerce. Será que o Just in Time vai funcionar com e-commerce? Opa, aí você relacionou o conceito de Just in Time, e-commerce, aquele estudo de caso lá. Será que está bom? Será que não está? Qual a resposta que eu proponho para isso? Então, isso ajuda muito. Então, quem nos assiste, fiquem atentos nessas estratégias de estudos que dão certo. A gente sabe que as quatro funções precisam estar presentes. É um tempo curto, depois vai ter férias, vai poder parar um pouquinho, mas esse tempo, planeje esse tempinho com calma, né? A gente sabe que nem sempre tudo ocorre mil maravilhas, mas nisso tudo, se vem vindo com uma certa planejamento, você vai conseguir, porque você já vem preparado.
Por exemplo, eu vou correr a maratona. Se for lá no dia eu for correr a maratona, eu não corri, não pratiquei, eu não vou conseguir, né? Então, essa ambientação, né? Então, olha, agora, planejamento do tempo. Nesse tempo, eu preciso ter esse tipo, o quê? De planejamento. Então, eu tenho que ter tanto tempo de estudar para isso, eu vou rever a revisão 1, 2, 3. Ai, mas onde é que está a revisão 1, 2, 3? Está no Fórum de Colaboração e Apoio, mas está também no Correio Tec. No Correio Tec você consegue ver, que alguma vez lá no fórum bloqueia, aí o aluno está lá, mas ele não consegue abrir, alguma coisa, qualquer coisa chama. E ele está no cronograma. Olhou lá no cronograma, olha, ela mandou em tal data, puxa o arquivo lá, se foi isso. Ou vocês têm o fórum e tem o WhatsApp, um colega pode puxar. Por isso que a gente tem canais de atendimento que o aluno tanto pode falar com o colega dele, falar comigo, ir lá para o fórum. Então, ele tem um trânsito bastante livre e amplo para ele situar nas necessidades. Mas é isso, então. Gisele, querida, mil obrigado pela participação. A Gisele está sempre por aqui, pessoal, aí representando vocês. A gente entende que muitas vezes não é possível, mas a videoaula ela é sempre colocada, então, e sempre abre espaço para o aluno ver, ela vai para o YouTube. Então, não há problema, travou o ambiente, não, está lá, abriu lá, olhou, né? Não, olha, professor, no slide tal, a senhora disse isso, mas eu não entendi. Jogou para cá, eu vou lá e olho. Certinho? Querida Gisele, eu desejo aí bons estudos e a gente ainda vai se encontrar mais umas 2, 3 vezes na videoaula. Ah, professora, imagina, eu que agradeço pela paciência da senhora e pela Sim, disposição da senhora, né? sim, Explicar todos os claro. conteúdos para a gente. Não, mas é um prazer, a gente sente um prazer de ver que os nossos alunos estão estudando. Aqui é uma passagem. A maioria já vai indo para o curso superior, outros vão pegar cursos profissionalizantes. Então, é um trânsito que amplia a passagem, né, e crescimento. Então, o professor se vê feliz. Olha, meus alunos estão interessados, meus alunos estão fazendo pergunta, estão propondo melhoria para o curso? Pode, sim. Se tiver... lembrei de uma coisa. Se algum aluno quiser dar algum depoimento sobre o curso, a professora Lídia diz que está aberto. Se o aluno, quem nos assiste, quem nos vê, eu quero dar um depoimento sobre o curso. É só falar que aí ela vai dar as orientações. Ele vai, o que ele tem que escrever, está bom o curso, achei muito bom, só propõe alguma coisa, pode ser, mas estou bem, estou me adaptando bem, estou achando bom os conteúdos, estão sendo bem tratados, eu estou aproveitando bem. Então, se tiver alguém que nos ouve e gostaria, está aberto para essa atividade de avaliar o curso. Depois vocês vão sair lá, tem os outros trâmites é com a professora Lívia. Ela só pede identificar o aluno, diga para o aluno o que ele vai falar. É sobre o curso, está bom, o que acrescentou para a vida dele, o que foi útil, alguma vez o aluno fala alguma coisinha, olha, poderia ser assim, pode também, né? Então é isso. Gisele, querida, olha, qualquer coisa, estou aqui à disposição pelo nosso WhatsApp, pelo Correio Tec, e amanhã, quem nos ouve, amanhã eu não estarei durante a manhã e um pouco da tarde. Eu venho mais na parte da noite, que a gente vai estar lá com a Lídia no CETEP, no curso de atualização. Tudo bem, então? Então tá. Então, um Tudo abraço. bem, professora? Eu Muito te obrigada. agradeço, viu? Amém. Boa tarde. Espero que até amanhã já Qualquer coisa eu chamo a senhora, pode ficar chama. tranquila. Então, muito obrigada. Boa tarde. Até mais então, gente. Quem nos Obrigada eu, assiste, boa tarde. obrigada. Tchau, Até tchau. mais. Obrigada. Até mais.
Olá, pessoal, muito obrigado. Um grande e forte abraço a todos. E bons estudos. E qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigado, pessoal. Espero que a gravação se disponibilize o mais rápido possível e vocês, então, vão assistir pelo YouTube, tá bom? Abraço, pessoal. A paz de Jesus, o amor de Maria. Bons estudos e até a próxima videoaula. Tchauzinho, gente. Bons estudos. A paz de Jesus, o amor de Maria. Tchauzinho. Até a próxima aula. Obrigada.